Meus irmãos, vamos ainda, por favor, abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 11 a 16, nós vimos a primeira parte desta passagem domingo passado, e hoje nós vamos continuar. Nós vimos o versículo 11, e hoje nós vamos prosseguir na meditação desta passagem, em que o apóstolo Paulo está caminhando para o final da sua palavra para Timóteo, dando seus últimos conselhos, seus últimos mandamentos, até repetindo alguns deles. Ele já o fez nessa carta e ele relembra aqui nesta passagem. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 11, está escrito assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Meus irmãos, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele falou a respeito dos falsos mestres que amavam o dinheiro e que corriam atrás do dinheiro e que queriam estar no ministério, queriam ensinar coisas apenas pelo amor que tinham, eram movidos por este amor, desejosos de lucro, de ganhar dinheiro neste mundo aqui. E o apóstolo Paulo então apresentou para Timóteo o que é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é o contentamento, o que de fato traz valor, consistência para a nossa vida, é o contentamento. Então ele veio apresentando o valor do contentamento dos versículos de 6 a 10, e como fomos lembrados domingo passado, ele também apresentou ao mesmo tempo o perigo do amor ao dinheiro, de como o amor ao dinheiro é destrutivo para as nossas vidas. E por isso então no versículo 11 ele disse: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Vimos então domingo passado o que a Bíblia diz, do que a Bíblia diz que é para nós fugirmos, como ele diz aqui. Aqui ele diz: foge do amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é muito destrutivo. E nós vimos então 3 coisas das quais a Bíblia diz que nós devemos fugir, e eu quero lembrar os irmãos dessas coisas. Por favor, vire a página da sua Bíblia e vá para o capítulo 2 de 2 Timóteo, logo aí à frente, no capítulo 2, onde também aparece o verbo fugir. Ele diz no versículo 22, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então aqui é uma segunda vez em que a Bíblia diz que nós devemos fugir, e aqui ela diz para fugir das paixões da mocidade. E que paixões são essas? Aqui ele não está falando de paixões no sentido de desejos carnais, não está falando aqui de paixões sexuais, aqui ele está falando de paixão que a juventude tem por discussões, por debates, por questionamentos. O jovem é muito questionador, e ele diz que isso é um perigo para o jovem, e ele deveria fugir disso então, e é disso que ele vem tratando. No versículo 14 deste capítulo, por exemplo, ele diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior.
Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Veja, ele diz que são coisas destrutivas, linguagem que corrói como câncer. Por isso, então, ele diz no versículo 22, sabendo que Timóteo era jovem, que ele tinha atração por essas coisas, por esses debates, por esse tipo de discussão que não produziam nada de útil, que pelo contrário, destruíam, como num linguajar que corroía como câncer. Ele diz então, foge outro sim das paixões da mocidade. No versículo 23 ele diz, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contenda. Foge destas coisas, porque estas coisas são destrutivas. Vá, por favor, para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, onde a Bíblia mais uma vez usa este mandamento de fugir. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Por favor, queira ir para esse texto. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 18, diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. No contexto aqui, o apóstolo Paulo está falando de pecados sexuais, está falando de impureza sexual, aquele que comete pecado sexual, que significa qualquer envolvimento sexual fora da santidade do casamento. Então a Bíblia diz que nós não devemos tentar lidar com estas coisas. A Bíblia diz que não é para eu tentar administrar essas coisas, não é para eu manter conversas que possam me levar a esse tipo de pecado. É melhor eu ser, irmãos, me entendam por favor, é melhor eu ser sem etiqueta, é melhor eu ser rude se for necessário, mas não entrar em conversas que podem me levar a cometer esse pecado. Foge, foge. É melhor nem dar um oi se for o caso, nem dar um cumprimento se for um caso, por medo de cair neste pecado. Então aqui a Bíblia está dizendo, foge dessas coisas, foge das discussões inúteis porque causam destruição, fugir da impureza, porque os pecados sexuais destroem também, assim como conversas inúteis e destroem. O pecado sexual destrói famílias, destrói casamentos, destrói igrejas e destrói até sociedades. Então a Bíblia está dizendo, foge destas coisas. E a terceira vez que a Bíblia vai dizer para fugir, 1 Coríntios capítulo 10, só virar algumas páginas da sua Bíblia, por favor, vá para o capítulo 10 de 1 Coríntios. A palavra de Deus vai dizer assim, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Veja, eles tinham o que comer. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles tiveram o maná no deserto, eles tiveram a água que saía da rocha, ambos simbolizavam a presença, a vinda de Jesus Cristo no futuro, é o que ele está dizendo. Não faltou comida para o povo de Israel, não faltou bebida para o povo de Israel, enquanto eles caminharam aqueles 40 anos no deserto. E aí então no versículo 5 ele continua dizendo, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, qual foi o pecado do povo de Israel? Falta de contentamento. Eles tinham o que comer, eles tinham o que beber, eles tinham Deus com eles, mas eles cobiçaram aquilo que eles não tinham, e Deus se desagradou deles. Versículo 7 diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Esse é o evento quando eles fizeram o bezerro de ouro, está escrito lá em Êxodo capítulo 32, Moisés havia subido ao monte para receber a lei do Senhor, e Moisés se demorava lá, e eles então não se contentaram com o que Deus estava fazendo, e fizeram para si um bezerro de ouro, e fizeram uma festa no entorno daquele bezerro, e Deus se irou, se desagradou deles.
Versículo 8 diz: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Em Números capítulo 25 está escrito que o povo de Israel começou a se prostituir com as mulheres dos moabitas, e foi uma imoralidade tal que Deus matou 23 mil num só dia, por causa daquela imoralidade, porque eles não estavam contentes com o que Deus estava fazendo. No versículo 9 diz: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Eles não se contentaram com o pão que Deus tinha dado e disseram: nós estamos enjoados desse cuidado que o Senhor tem tido conosco. E começaram a murmurar contra Moisés, contra os líderes do povo, e Deus enviou serpentes que mordiam os israelitas, e eles estavam morrendo no deserto. E então eles se arrependeram e pediram para Moisés que intercedesse por eles. Moisés foi falar com Deus. Deus então mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, e todos os que olhassem para a serpente de bronze não morreriam pela mordedura da serpente. Está aqui como exemplo para nós. Versículo 10 diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Logo depois da terra ter engolido os filhos de Coré, no dia seguinte eles foram reclamar com Moisés, e Deus mandou uma praga, e com aquela praga morreram 14.700 homens de Israel naquele dia, e foi um ato de murmuração deles por falta de contentamento com o cuidado de Deus. E aí o versículo 11 diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, estas coisas estão escritas lá no Antigo Testamento, são relembradas aqui em 1 Coríntios capítulo 10, para nossa advertência, para a advertência da igreja hoje, sobre quem os fins dos séculos é chegado. Isso aqui está para que nós saibamos como Deus age quando nós não temos contentamento. Deus considera uma grande idolatria a falta de contentamento. E aí por isso no versículo 12 ele diz: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados irmãos, o que está escrito? Fugir do quê? E o que é idolatria? A falta de contentamento. Quando nós não nos contentamos com os cuidados de Deus, Deus considera isso uma grande idolatria, e Ele manifesta o seu desagrado, manifesta a sua ira, como Ele manifestou várias vezes com o povo de Israel durante aqueles 40 anos que eles estiveram caminhando pelo deserto, porque Deus estava dando o pão, Deus estava dando a água, Deus estava cuidando da vestimenta deles para que elas não se desgastassem, mas eles não se contentaram com isso e começaram a murmurar, começaram a reclamar, e Deus considerou isso uma idolatria. E o apóstolo Paulo, escrevendo então aos Coríntios, diz: fugir da idolatria. Irmãos, esta passagem de 1 Coríntios capítulo 10, este fugir que está escrito lá, é o mesmo que está escrito aqui no versículo 11 de 1 Timóteo capítulo 6, você pode voltar para lá se ainda não voltou. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Fugir por quê? Porque a avareza é idolatria, a falta de contentamento é idolatria, a cobiça é idolatria, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 5. A avareza é obra da carne, a avareza é desejo terreno, e nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. E ele diz então: fugir, pois, destas coisas, fugir da idolatria, fuja da falta de contentamento, contente-se com o que Deus tem dado para você, seja contente com o cuidado de Deus. Ele, na sua soberania, é que decide o que você precisa, é que decide o que nós precisamos. Então nós devemos ter contentamento e fugir do amor do dinheiro, fugir da cobiça, fugir da insatisfação, que é o que ele diz aí. E ao contrário disso, devemos então seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão, como nós vimos. Então os dois primeiros mandamentos aqui de uma vida que honra a Deus, uma vida que honra a Deus é uma vida que foge do amor ao dinheiro. Segundo, uma vida que honra a Deus é uma vida que busca, que persegue aquilo que realmente importa para Deus. E o que importa para Deus? A justiça, a piedade, o amor, a fé, a constância
e a mansidão. É isso que Deus quer que nós busquemos, não o amor do dinheiro, não as coisas deste mundo, mas estas coisas que realmente importam para Ele. Então o apóstolo Paulo, continuando no versículo 12, ele vai dar aqui, irmãos, o terceiro significado de uma vida que honra a Deus. Uma vida que honra a Deus é uma vida que luta pela verdade. Veja o que ele vai dizer no versículo 12. Tu, porém, homem de Deus, combate o bom combate da fé. Paulo ordena aqui a Timóteo para ele combater o bom combate da fé. Lutar pela fé, meus irmãos, é um trabalho de todo crente. Ainda que ele esteja falando para Timóteo aqui, na segunda pessoa do singular, tu, porém, combate o bom combate da fé. Ainda que ele esteja falando aqui para o pastor da igreja, que era o caso de Timóteo, mas a Bíblia vai nos dizer que essa é uma tarefa sua. É uma tarefa minha, é uma tarefa nossa como igreja. Nós somos chamados por Deus a lutar, a combater o bom combate da fé. Isso está escrito, por exemplo, em Judas, aquela pequena carta que antecede o livro de Apocalipse, de apenas um capítulo. Judas, versículo 3, vai dizer que nós fomos chamados para batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A igreja de Cristo Jesus é chamada para lutar pela fé. Nós não nos envolvemos, irmãos, em discussões vazias, nós não nos envolvemos nesses debates tolos, genealogias sem fins, filosofias vazias de significado. Nós não nos envolvemos com essas más teologias, nós não queremos ficar discutindo essas coisas, porque nós sabemos que isso é perigoso, se envolver nesses debates, que somente lançam dúvidas para as pessoas e não trazem respostas. Esse é o problema das discussões, que os jovens muitas vezes se envolvem. É por isso que jovens muitas vezes vão para as universidades, e se eles não estão firmados na fé, se eles não estão firmados na verdade, eles começam a voltar da faculdade, voltar das universidades, com mais perguntas do que respostas. Sabe por quê? Porque as discussões filosóficas lançam mais perguntas do que respostas, então dúvidas começam a ficar no coração deles, dúvidas começam a subir, como Jesus disse, porque sobem dúvidas aos vossos corações, porque começa com essas discussões tolas, discussões que só fazem perguntas e não trazem respostas. Eles ficam com muitas perguntas e nenhuma resposta. Isso destrói fé, isso destrói a vida. Então nós não queremos nos envolver com isso, nós não queremos esse tipo de debate, mas nós queremos lutar pela verdade da palavra de Deus. Nós fomos chamados para lutar pela fé. Isso é lutar pelo conteúdo da palavra de Deus. Fé aqui, irmãos, são as doutrinas da Bíblia. Aquilo que a palavra de Deus ensina, são os ensinos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é atacada o tempo todo. Mesmo antes dela ficar pronta, mesmo antes dela terminar de ser escrita, ela já era atacada. Escritos de Jeremias foram queimados antes mesmo deles serem incluídos na Bíblia. E Deus mandou que Jeremias escrevesse de novo, para que pudessem ser incluídos aqui na palavra de Deus. Então lutar pela fé é lutar pelo conteúdo da palavra de Deus, combater o bom combate da fé. As pessoas, irmãos, têm distorcido a palavra de Deus, e a igreja é chamada para defender a palavra de Deus, como ele disse no capítulo 3, se você quiser voltar, capítulo 3, versículos 14 e 15, ele diz assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja de Cristo Jesus é chamada para sustentar a verdade, para lutar pela verdade, para defender a verdade. E nós vivemos num mundo que tem tentado distorcer a palavra de Deus, distorcer a Bíblia para acomodar aos seus próprios desejos. Nós vivemos numa época, irmãos, em que as pessoas têm distorcido a Bíblia, distorcido a palavra de Deus para não incomodar o mundo, para que a igreja pareça legal para o mundo, pareça ser simpática ao mundo. As pessoas têm distorcido a palavra de Deus para que nós nos tornemos populares para o mundo, para que o mundo goste de nós. Mais do que isso, irmãos, as pessoas ignoram, escondem passagens da Bíblia para não incomodar ninguém. É por isso que eu entendo, irmãos, que a carta do apóstolo Paulo a Timóteo é um dos textos mais ignorados pela igreja contemporânea. É um texto tão claro sobre o viver da igreja, tanto que ele disse, não é? Para que saibas como se deve proceder na igreja, coluna e baluarte da verdade.
O que está escrito aqui em 1 Timóteo é para a igreja viver. Aqui está escrito tantas coisas sobre o nosso culto, aqui está escrito tantas coisas sobre o que é ser um homem, sobre o que é ser uma mulher, qual é o papel de uma mulher do ponto de vista de Deus, a missão que Deus deu para as mulheres, a missão que Deus deu para os homens, e nós vivemos num mundo tão confuso nesse ponto de vista de masculinidade e feminilidade, e que pessoas não querem nem ler mais 1 Timóteo capítulo 2 em público, não querem nem ler, porque só o fato de ler já incomoda muita gente. E nós somos chamados para combater esse combate, para defender a verdade da palavra de Deus. John MacArthur, no seu livro Guerra pela Verdade, ele escreveu uma coisa muito interessante sobre o papel da igreja no mundo de hoje. Ele disse assim: hoje, boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. A ideia de lutar em favor da verdade doutrinária é algo bem distante do pensamento da maioria dos frequentadores das igrejas. Os cristãos contemporâneos estão determinados em fazer com que o mundo goste deles. E é claro, neste processo também querem se divertir o quanto puderem. Estão tão obcecados em fazer com que a igreja pareça legal para os incrédulos, que não podem se incomodar com assuntos referentes à exatidão doutrinária de outrem. Irmãos, quando nós estamos falando, por exemplo, do que é ser homem e do que é ser mulher, nós estamos falando de sã doutrina da nossa fé. Nós não estamos falando apenas de uma tradição, nós não estamos falando apenas de coisas antigas, que foram esquecidas, nós estamos falando da verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. É combater o bom combate da fé. Nós estamos sendo tão pressionados no mundo hoje, que as pessoas estão com vergonha de falar estas coisas. Nós estamos sendo pressionados a nos aquietarmos a respeito desses assuntos. E o que falar a respeito da educação das nossas crianças? Nós vivemos num mundo psicologizado, um mundo que está vendido nos pensamentos humanos a respeito do que é uma criança. E somos pressionados a conduzir as crianças nos conselhos de pessoas caídas, que sequer conhecem a Deus, que é o Criador de todas as coisas. E somos pressionados, e quando nós falamos do que é uma criança, qual é a necessidade de uma criança, nós estamos defendendo a nossa fé, nós estamos defendendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós estamos combatendo o bom combate da fé, como está escrito aqui. Por isso ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então nós estamos lutando por coisas que têm a ver com a nossa fé, não é apenas uma tradição antiga que nós não queremos abandonar, é a fé, é a palavra de Deus eterna, e a igreja de Cristo Jesus é chamada para combater esse bom combate. Então quando nós estamos falando dessas coisas, são verdades eternas, são coisas que emanam da cruz, emanam do Evangelho, e pela qual nós somos chamados a falar. Irmãos, Deus quer apenas que nós falemos. O resultado da nossa fala, o resultado da nossa pregação, o resultado quem vai dar é Ele, não somos nós. Por isso que o apóstolo Paulo, quando estava em Coríntios, irmãos, Atos capítulo 18 vai mostrar isso, quando ele chega em Corinto, ele está tão desanimado por causa da pressão que ele estava recebendo, as lutas que ele estava tendo, ele chega em Corinto e ele está desanimado, ele não quer nem pregar. Ele chega em casa, está à noite em casa, em Corinto, ele fica ali trancado, e o Senhor Jesus vem, se apresenta para ele pessoalmente e diz assim: Paulo, não temas. Quando Jesus diz assim para alguém, não temas, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela não está com algum temor? Ela não está com medo? Ela não está sofrendo pressão? O Senhor Jesus chega para Paulo e diz assim: Paulo, não temas. Apenas fale e não te cales. Deus quer que nós falemos, irmãos. Deus não quer que nós fiquemos calados. Aí o Senhor Jesus disse: sabe quem vai trazer o resultado nesta cidade? Sou eu. Ele diz: Paulo, não temas, apenas fale e não te cales, porque eu sou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, e tenho muito povo nessa cidade. Eu vou salvar gente nessa cidade. Eu vou transformar vidas nessa cidade. E Paulo ficou ali 1 ano e meio e nasceu a igreja de Corinto.
Por quê? Ele obedeceu, ele falou, ele não se calou. Nós estamos num mundo que quer que nós nos calemos, quer que fiquemos quietos, que não falemos mais estas coisas. Esses são assuntos ultrapassados, esses são assuntos que ficaram para trás. Nós estamos no século 21 e você ainda quer falar estas coisas? E você ainda quer defender estas coisas? Nós estamos no século 21. Não importa o século que nós estamos, irmãos, são verdades da nossa fé. Nós somos chamados para combater esse bom combate. Deus quer apenas que alguém fale, e nós temos que falar. Você tem que falar, eu tenho que falar. E as pessoas têm distorcido, escondido estas passagens, porque elas têm incomodado muita gente. As pessoas distorcem a Bíblia, irmãos, para que a Bíblia se torne a opinião da maioria. A palavra de Deus nunca vai ser a opinião da maioria. As pessoas não querem ficar no grupo da minoria. É ruim ficar no grupo da minoria, né? A gente se sentir no grupo da minoria é frustrante, né? E por isso que as pessoas têm distorcido a Bíblia, porque elas querem que a Bíblia fique com a opinião da maioria. E nós não queremos ficar com a minoria, mas deixa eu dizer para você, a igreja vai ser sempre a minoria desse mundo. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos se acertam com ele. Foi o Senhor Jesus que falou. Poucos se acertam com ele. A nossa fé, irmãos, nunca será a opinião da maioria. Eu gosto do profeta Micaías, está lá em 1 Reis, capítulo 22, numa época em que o povo de Israel já havia sido dividido entre reino do norte e reino do sul. O rei Acabe era o rei do reino do norte, Israel, e Josafá era o rei do reino do sul, Judá. E um dia os dois se encontraram. O rei Josafá foi encontrar-se com o rei Acabe, e o rei Acabe ia sair para uma batalha contra Ramote Gileade, e aí ele perguntou para o rei Josafá: você não quer vir comigo nessa batalha? O rei Josafá falou: sim, eu vou com você, mas vamos consultar a palavra de Deus para ver se realmente nós devemos ir. Aí o rei Acabe falou assim: tá bom, eu tenho 400 profetas aqui, vamos consultar eles. Aí chega para 400 profetas, todos os 400 profetas são unânimes em dizer: olha, pode ir, vai nessa batalha, que o Senhor já te entregou o Ramote de Gileade na sua mão, vai tranquilo. Aí o rei Josafá olhou aquilo assim e falou: mas 400 profetas, todos dizendo a mesma coisa, um discurso tão prontinho assim, tão fácil de aceitar, estou achando meio estranho esse negócio aí. Você não tem mais nenhum profeta aí não? Você só tem esses 400? Ele falou assim: olha, eu tenho um aí, mas esse eu não gosto. Por que você não gosta? A palavra dele é sempre tão pessimista, a palavra dele é sempre tão negativa, ele nunca profetiza de mim o que é bom, só profetiza de mim o que é mal, eu não gosto de ouvir ele não. Aí o rei Josafá falou: não, mas não vamos fazer assim, se é o profeta do Senhor, vamos ouvir. Ele falou: então tá bom, então manda chamar ele. Aí eles vão chamar o Micaías. Micaías, seguinte, estão chamando você lá para você levar a palavra de Deus lá para o rei Acabe. Mas deixa eu contar para você, ele tem 400 profetas lá, os 400 disseram assim, assim, assim. Vai lá e fala o mesmo que eles falaram e fica bom para todo mundo. É só você falar a opinião da maioria, fica igual para todo mundo, você não cria problema para você, você não incomoda o rei, fica todo mundo muito bom para nós. Vai lá, fala o que está todo mundo falando. Por que você quer ter um discurso diferente? Fala o que está todo mundo falando. O profeta Micaías disse assim: tão certo como vive o Senhor, o que ele mandar eu dizer, isso falarei. E quando ele chegou lá: e aí, eu devo ir para Ramote Gileade? Ele disse assim: se você for, você vai morrer hoje. Você vá que você vai ver, você vai morrer. Aí, estou falando? Não estou falando. Ele só profetiza de mim o que é mal, nunca profetiza de mim o que é bom. Prende ele, trata ele com escassez de pão e água. Eu vou para a guerra, e depois que eu voltar, eu dou um jeito nele. Aí o profeta Micaías falou: se você voltar vivo, o Senhor não falou por meu intermédio. E os profetas vieram, deram bofetadas na cara de Micaías, falaram assim: de onde saiu o Espírito do Senhor de você, de nós, para falar por intermédio de você? Micaías falou: o que vocês têm é um espírito de mentiras. O discurso de vocês é muito unânime, o discurso de vocês é muito popular, o discurso de vocês é muito fácil de ser aceito, mas é mentira, não é a palavra de Deus. Aí você tem 400 profetas contra um. Com quem estava a palavra de Deus? Com quem?
só com aquele um. Irmãos, a verdade de Deus sempre vai estar com a minoria. A verdade da nossa fé nunca vai ser popular. Nós somos chamados a lutar pela verdade. Nós estamos numa guerra pela verdade. Nós não queremos ficar vendidos nos pensamentos transitórios deste mundo. E Paulo vai dizer aqui, combate o bom combate. Alguém poderia dizer assim, toda guerra é ruim, toda guerra é inútil, nenhuma guerra é sábia. Não, existe uma guerra sim que é boa, existe uma guerra que é sábia, existe uma guerra que é nobre. Essa expressão aqui, bom combate, ela poderia ser traduzida também, o combate nobre, o combate excelente, o combate que agrada a Deus, o combate que é agradável aos olhos de Deus, um combate que Deus manda que nós o combatamos, porque é agradável a Ele. Então a ideia de dizer que toda guerra é ruim, toda guerra é inútil, é mentira. Existe uma guerra que é saudável, e que Deus quer que nós a guerreemos. Existe essa guerra, e por isso Deus nos chama a batalhar este bom combate que é nobre, que é excelente, que é a guerra pela verdade. Sabe, irmãos, nós vivemos nessa época que as pessoas falam tanto de união, né? Elas dizem que nós não devemos lutar, não, nós não devemos guerrear, nós devemos, na verdade, nos unir, ficarmos unidos. E por isso que alguns, por que você fica falando dessas doutrinas? Por que vocês falam essas coisas? Essas coisas só divergem, essas coisas separam. Nós devemos unir. Esqueça as discussões doutrinárias. Doutrina divide, o amor une. Nós precisamos falar mais de amor, nós precisamos falar mais de união. Essas coisas é que são boas. Ficar falando dessas questões doutrinárias somente divide. Olha a mentira, irmãos, a sedução da mentira. Deus não quer uma união que esconda a sua verdade. Deus não quer uma unidade onde a fé, o evangelho é posto de lado e ignorado. Deus não quer uma união em torno de uma questão que não confronta ninguém, que não aguça a mente de ninguém, a consciência de ninguém e que não incomoda as pessoas. Meus irmãos, eu não quero um evangelho pelo qual eu não precise batalhar por ele. Que ele é tão popular, tão aceito pelas pessoas, tão agradável às pessoas, que eu não preciso lutar por nada, eu não preciso brigar por nada, não preciso defender. Eu não quero esse evangelho é uma mentira, e você não deveria querer também. Se nós não precisarmos lutar e combater por aquilo que cremos, tem alguma coisa errada no que cremos. E eu tenho visto hoje um evangelho tão popular, né, que não incomoda ninguém. A única discussão é uma discussão ainda fora de propósito a respeito do homem e da mulher, em torno do homossexualismo. Parece que é a única coisa que tem se discutido e tem se falado a respeito da igreja evangélica, e falado de uma forma tão sem propósito, de uma forma tão sem consistência, que não tem honrado a Deus em nada. Parece que é o único assunto que a igreja tem incomodado, mas de resto não incomoda mais nada. Mas as verdades da fé, elas sempre vão incomodar aqueles que não querem adorar a Deus como Deus é de fato. Por isso ele diz aqui, combate o bom combate, é um bom combate. Agora, irmãos, não posso deixar de falar desse verbo combater. O verbo combater aqui, irmãos, é muito ilustrativo também. O verbo combater aqui, ele fala de autossofrimento. Autossofrimento. É, na verdade, irmãos, de onde nós tiramos a nossa palavra agonizar. É como se Paulo estivesse dizendo assim, agonize pela verdade. Agonize pela verdade. É a mesma raiz, é uma raiz grega, de onde nós tiramos o nosso verbo agonizar, quando nós dizemos que alguém está lutando pela vida. Quando alguém está numa cama, doente, quase à morte, mas está resistindo para não morrer, nós dizemos que essa pessoa está agonizando, não é verdade? É o mesmo verbo que é usado aqui. Ele diz para nós agonizarmos, significa lutar com todo o ser, sofrer pela fé, é sofrer pela doutrina das Escrituras. É por isso que as pessoas não querem, porque é muito sofrimento você lutar pela verdade. Nós somos chamados a sofrer pela verdade doutrinária, pela verdade da nossa fé. E é interessante que quando ele diz aqui no versículo 11, tu porém, homem de Deus, foge dessas coisas, o verbo fugir aqui está na voz ativa. Quando ele diz persegue ou segue a justiça, a piedade, a fé,
o amor, a constância, a mansidão, o verbo seguir aqui, ou perseguir, ele também está na voz ativa. Mas quando ele diz combate, o verbo está na voz reflexiva. Achou que aquelas aulinhas de português lá não serviriam para nada, né? Pastor, nem lembro mais o que é voz ativa e o que é voz reflexiva. Voz ativa é quando você faz alguma coisa que o outro sofre ação. Voz reflexiva é quando você faz alguma coisa que você também sofre ação. Então ele está dizendo que quando eu combater o bom combate, que o verbo é agonizar, eu vou sofrer. Há um preço a ser pago para lutar pela verdade. Lute. Sabe por que eu sofro? Porque lutar pela fé é uma luta que começa contra mim mesmo. Quando você vai lutar pela verdade, você está lutando contra você mesmo. É sofrimento porque nós começamos a lutar contra a nossa própria carne, contra a nossa própria natureza terrena que nós devemos fazer morrer, como está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Então é um sofrimento para nós, quando nós lutamos pela verdade, estamos lutando contra nós mesmos. Sabe por quê? Dentro de nós há um desejo de não sofrermos por estas coisas. Dentro de nós há um desejo de criarmos atalhos. A gente quer atalho, a gente não quer pagar o preço. Nós queremos atalhos. Há dentro de nós esse desejo de não lutar, mas apenas em acompanhar as mentiras do mundo. Como foi sugerido para Micaías: por que você vai falar essas coisas? Dá tanto trabalho, rapaz, por que você não fala o que está todo mundo falando? Fica bom para todo mundo? Você pensa que eu não tenho esse desejo? Eu sei que você tem esse desejo. Eu sei que nós temos o desejo de esconder algumas verdades da palavra de Deus, porque nos dão muito trabalho defendê-las. E por isso é que ele diz: combata. Se você vai combater, você vai sofrer por estas coisas. Irmãos, a nossa vida nesse mundo aqui, ela ficaria tão mais fácil se nós não falássemos essas coisas. A nossa vida seria tão facilitada se a gente não tivesse que falar essas coisas, ensinar essas coisas, crer nessas coisas, defender nessas coisas. A gente sente o desejo de apenas ensinar, irmãos, e falar coisas triviais. Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida, tem tantas promessas boas para você na palavra de Deus. O Senhor é maravilhoso, o Deus eterno é cheio de graça para você, é cheio de misericórdia para você. Ele te ama tanto, Ele deu o seu Filho para morrer por você na cruz. Irmãos, tem alguma mentira nisso tudo que eu disse? Mas isso é toda a verdade? Sim ou não? Irmãos, é fácil falar as coisas triviais, que você já sabe. Você já sabe delas. Mas custa-nos, irmãos, falar a verdade da palavra de Deus. Isso exige um preço alto. E por isso que esse verbo aqui, combater, ele fala que há este preço a ser pago por defender a verdade da fé. Agonizar significa sofrer, significa que vai nos custar. Nós pagamos, irmãos, um preço alto por pregar o Evangelho. Nós pagamos um preço alto por dizer que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Nós pagamos um preço alto por afirmar que Deus é santo e que nós somos pecadores. Pagamos um preço alto por afirmar que Deus enviou seu Filho, perfeito, santo, justo, para receber a ira de Deus no nosso lugar naquela cruz. Nós pagamos um preço alto por dizer que nós somos culpados pela morte de Jesus Cristo naquela cruz. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 vai dizer que ele foi feito pecado por nossa causa, para que nós fôssemos livres. Custa-nos afirmar estas coisas. Custa-nos, irmãos, afirmar que nós somos pecadores, desde a planta do nosso pé até o último fio de cabelo da nossa cabeça. Nós não gostamos de ouvir isso e nem de dizer isso, mas essa é a verdade da palavra de Deus. Há um preço em sermos lembrados disso, de que nós somos assim.
custa-nos afirmar que nós somos egoístas e que estamos tendo que lutar contra nós mesmos todos os dias da nossa vida, o tempo todo. Nós pagamos um preço por ensinar o que é ser um homem, o que é ser uma mulher e qual é o papel do homem na família. O homem é o cabeça do lar, ele é responsável por sustentar a sua família. E que a mulher deve ser submissa a ele, ela é chamada para ser esposa e mãe e dona de casa, é a verdade da palavra de Deus. Custa-nos afirmar estas coisas, custa-nos afirmar que quem lidera a igreja são os homens, que é responsabilidade deles cuidar da igreja de Cristo Jesus. Custa-nos afirmar que não é bíblico colocar uma mulher para pastorear a igreja. Custa-nos. É por isso que as pessoas estão arrancando essas páginas da Bíblia e não estão falando mais, porque não querem combater o bom combate, não querem agonizar pela fé. Mas custa-nos fazer isso. É um peso para nós. Mas nós temos que pagar esse preço, é o que a palavra de Deus está nos chamando a fazer. Pagamos um preço por defender o casamento como ele é, à luz da palavra de Deus. Pagamos um preço por dizer que Deus odeia o divórcio. E que o que sustenta um casamento é o amor, e o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude de fé, de obediência à palavra de Deus. E se alguém decide se divorciar, ao mesmo tempo ele decidiu não amar mais, e se ele decidiu não amar mais, ele decidiu transgredir todos os mandamentos da palavra de Deus, porque toda a lei do Senhor se resume no amor. Quem ama ao próximo tem cumprido a lei, diz Romanos capítulo 13, versículo 8. Custa-nos dizer que Deus odeia o divórcio. Custa-nos dizer que nós vamos combater e defender o casamento sempre, porque o amor é racional, ele não é sentimental. E se alguém não quer continuar casado é porque está desobedecendo a palavra de Deus. Pagamos um preço por afirmar que o homem é homem e é chamado para ser assim, que a mulher é mulher e é chamado para ser assim. Pagamos um preço, irmãos, por afirmar que as crianças precisam de disciplina. Elas precisam ouvir de vocês, pais, não, e que este não prevaleça. Nós temos crianças, irmãos, que não sabem ouvir não, crianças que não sabem ser contrariadas, crianças que dão trabalho para os professores, porque os pais em casa não sabem dizer não para elas, e nós precisamos, porque é isso que a palavra de Deus diz. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. É o que a verdade da palavra de Deus nos diz. Custa-nos afirmar estas coisas nesse tempo em que nós estamos vivendo, mas é a verdade da nossa fé. Custa-nos afirmar que a palavra de Deus é suficiente para resolver todos os problemas do ser humano. É o combate da nossa fé. É o que Deus tem nos chamado, irmãos, a fazer. Custa-nos, irmãos, manter a verdade dentro da igreja. Quando tem mentiras nos rodeando, e talvez já tenham mentiras aqui dentro, só esperando a oportunidade para aparecer. Custa-nos defender a verdade aqui dentro e impedir que a mentira entre e se instale aqui dentro. Tudo isso, irmãos, exige um alto preço de nós. É muito trabalho. É muito trabalho que você é chamado a participar. Isso não é papel só do pastor, não é papel só do presbitério da igreja. Isso é papel de toda a igreja de Cristo Jesus. Batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós precisamos falar estas coisas, irmãos. Precisamos falar. Não podemos nos calar. Sutilmente, o mundo tenta calar a nossa boca. Mas a Bíblia diz: combata o bom combate da fé. Nós somos chamados para fazer isso. Você crê nisso? Ou isso é apenas um discurso bonito para você? Você crê que a igreja tem que continuar dizendo essas coisas? Tem que continuar defendendo essas coisas? Você crê que você é chamado a praticar essas coisas? Você crê nisso? Esse é o nosso papel, irmãos, nesse mundo aqui. Nós não estamos aqui para sermos populares. Nós não estamos aqui para agradar o mundo. Nós estamos aqui para continuar defendendo a verdade da palavra de Deus.